Muito boa tarde, Natália Vieira. Tenho uma admiração muito grande por si, pelo trabalho que faz, com a Associação Animate, no cuidado com os animais, nos alertas que faz relativamente às atitudes, às vezes de violência, de desprezo, de soberba que a humanidade tem sobre os animais. Então, eu gostava de conversar consigo sobre a nossa relação com os animais. O que é que eles eventualmente nos tiram, o que é que eles nos acrescentam, qual a utilidade deles para a biodiversidade e até mesmo para a educação da humanidade, para nós sermos pessoas, homens, gente. O que é que a sua associação faz neste sentido? Assim, a Animate, quando foi fundada, e foi baseada num sonho, e desde criança sempre gostei de animais, sempre lidei com animais. Na altura, e não estamos a falar assim de séculos atrás, mas são diferenças de décadas que se via em termos de mentalidade. As pessoas tinham os seus animais, respeitavam os seus animais, tudo bem, comiam os restos da casa, muitos deles estavam amarrados, mas havia um respeito. Claro que sim, havia envenenamentos, havia maus tratos, todos nós sabemos disso, mas havia ainda aquela mentalidade de ter o cão para proteger a casa, ainda hoje existe, mas desde essa altura que senti algo em mim de ligação com esses pequenos seres. E resgatava gatinhos. E havia muitas pessoas e famílias que tratam dos animais para a alimentação. Sim, e também. que os tratam com carinho, embora Isso depois no mesmo. final vão matá-los. Isso também é muito importante, também depois falar sobre isso. Exato. Porque a Associação Animate, tal como eu estava a dizer, foi baseada num sonho. Quando nós legalizamos a associação, neste caso já há muitos anos depois de ter conhecido o António, decidi legalizar a associação, até porque estávamos a receber dinheiro de terceiros, em donativos, e achei mais que justo legalizar a situação de modo a confrontar e apresentar contas ao Estado para que nada ficasse, ou seja, que tudo ficasse esclarecido no nosso trabalho perante a associação que tinha a ver só com os animais. O nosso objetivo desde o início foi chamar a atenção para uma coluna enorme que havia aqui na região autónoma da Madeira. Já está melhor, mas não tanto quanto eu queria, em relação aos maus tratos animais. Estamos a falar de maus tratos mesmo dantescos. Há uns anos atrás, e hoje até agora não sei precisar se realmente existe ou não, empregados das autarquias deitavam animais ao alto mar em canoas, cães e gatos de vivos. Isso mesmo. Isto não é um mito, isto existia mesmo, porque era a mentalidade, o que interessava era limpar. Durante anos e anos, uma associação cá na Madeira, que todos nós sabemos qual é, também não por culpa deles, mas por culpa de toda a organização da região autónoma da Madeira na altura, eutanasiou milhares e milhares de animais. Estamos a falar às volta dos 3, 4 mil animais por ano. Tudo isso era e essa incidência era maior sobre os cães. Cães e gatos, mas cães sim, e gatos. Sim, essencialmente cães. Era cães que eram abandonados, eram levados para o dito canil e eram eutanasiados. Isso, a meu ver, acho que era horrível. Eu não podia aceitar isso, até que há uns anos atrás fui convidada na altura um outro senhor a fazer parte dos órgãos sociais dessa associação e acabei por me demitir 2 meses depois, porque era impensável tudo aquilo que eu via, não ia com a maneira de ser. Quando saí, decidi fundar a Animate. E decidi fundar a Animate de um dia para o outro, como se algo tivesse... E porque tu não fazes algo que tu criticas, porque não és tu a mudar as coisas. E foi isso que eu fiz, criei a Animate, e o objetivo foi esse, trabalhar durante estes anos todos na mudança de mentalidade. Até para responder ao que tinha dito ainda há pouco, nós não somos uma associação extremista. Há quem não goste,
há pessoas, até muitos amantes dos animais e outras associações da Madeira não gostam de nós por isso mesmo. Nós não somos extremistas, acho Mas que... não gostam porquê? Porque, a meu ver, eu acho que chegamos É um pouco aqui, contraditório. É um pouco contraditório. Porque É. se eventualmente essas pessoas gostam de animais e há alguém que trata dos animais, como é que não se pode gostar dessa pessoa? Eu sempre disse que existem várias formas de gostar dos animais. Há quem ama os animais, que há aquele verdadeiro amor que se toca no animal sujo, no animal doente, como mais existe na humanidade, e você sabe perfeitamente disso. É aquele amor por aquilo que se faz, é um amor que se sente vindo de dentro. E há aquele amor de Facebook, bancadas de sofá, há aquele amor de que diz que só ama o seu animal de estimação, muitas das vezes só por estar na sociedade, por posição da sociedade, muitos deles atenção. Será que é um pouco a mentalidade, às vezes, ter um animal, um certo estatuto? É um status, é. Infelizmente aqui na Madeira estamos a chegar a esse ponto. E uma das nossas últimas críticas há pouco tempo, até que veio no Jornal de Madeira também uma referência... Porque às vezes dá a ideia de que, até mesmo no reino animal, reina também um pouco a ideia da sorte, quer dizer, há cães que têm sorte. E acontece um pouco, a humanidade também é assim. O extremismo. Nós somos contra o extremismo porquê? Voltando à sua situação de animais, de pessoas que tratam estes animais e acabam por comê-los. Eu vou ser sincera, eu sou quase 100% vegetariana, desde há muito tempo não como Mas carne porquê que vermelha. diz quase? É que ainda Porque ainda como alguma carne de frango de vez em quando. Não devia, mas acabo por às vezes por fazer isso. Mas por opção. É contra a produção de frango assim, industrializado, como nós temos. O problema é temos. isso mesmo. O problema aqui não está em comer carne. O excesso nos dias de hoje se tornaram. Porque há uns anos atrás as pessoas tinham a sua galinha, tinham o seu animal, só comiam carne uma vez por ano, 2, 3. Hoje não. Hoje é o excesso de consumismo que está até a nível ambiental a destruir o planeta. E o que traz de consequências em termos de Isso saúde mesmo. para a própria humanidade. Até a própria saúde. Acho que isto tem a ver assim, não só pelo facto de deixar de comer, de gostar ou não. Eu sou incapaz de matar um animal para me alimentar, a verdade seja dita. Mas compreendo as pessoas que o fazem, desde que deem aquilo que você estava a dizer, condições, água. Muitas das vezes eu vejo pessoas que tratam esse gato com a sua aguinha, com a sua ração, com o seu amor. Eu, vou ser sincera, não conseguia fazer isso porque queria um amor enorme aos animais, não consigo conseguimos fazer. Mas temos que entender essa situação porque nós somos seres humanos, isto é um equilíbrio. Agora, o problema da humanidade está o consumismo, o patamar que nós atingimos neste momento. Achamos que nós somos o topo da cadeia alimentar, sempre achamos, não é? Mas neste momento o nosso consumismo está a danificar o mundo, a prejudicar o mundo, a matar o mundo, já estamos a ver consequências disso e continuamos a olhar como se nada fosse, o nosso bem-estar. E isso responde também ao facto de nós olharmos para um animal e acharmos que é uma espécie inferior a nós. Não, como você sabe, tenho a minha forma de encarar o Deus, não é? Acho que todos nós temos o nosso Deus dentro de nós e o que interessa é irmos buscar a nossa paz e o respeito por toda o ecossistema, por toda a humanidade. Sabe perfeitamente o que eu entendo, que de nada vale-nos orar a um Deus e depois estamos constantemente a fazer mal ao terceiro ou outra espécie. Não, isso não é a minha ideologia de vida. E eu acho que é isso que falta à humanidade. Então, assim, porque eu acho que se a humanidade fosse capaz, qualquer pessoa fosse capaz de amar o próximo, quando eu falo no próximo, a espécie, outras espécies, respeitar o ambiente tudo num uno só, acho que estaríamos muito melhor nos dias de hoje. Eu queria voltar um pouco ao início. Um animal, antes disso, a Natália, quantos animais é que tem dentro da sua casa? É assim, a minha casa é a sede da Animar, temos o abrigo e na sede acabam por ficar muitas das vezes alguns doentes, e gatinhos, eles entram e saem, mas sim, cães temos neste momento 7, com 2 paraplégicos, deixaram de andar, portanto precisam mais cuidados, não consigo tê-los no abrigo porque não tenho pessoas para os tratar. E muitos gatinhos que vão e vêm e são livres e vêm comer e trazem um amigo e assim sucessivamente. Algumas dezenas, sim. Uma família numerosa. Numerosa, isso mesmo. Não tem direito a abono. Muito bem. Mas agora voltando à questão inicial, que era
O que é que os animais acrescentam à humanidade? Nomeadamente um cão, um gato, como companhia, o que é que isso nos traz? Nós, a história do cão e do gato são animais que foram buscados, o homem foi buscar o cão e o gato à natureza, em estado selvagem. O cão deriva dos lobos, e domesticou-o a seu bem proveito. E o mais caricato disto tudo é que depois de o ter domesticado, continuou, assim como faz com a própria espécie, a magoar, a maltratar, a massacrar, e isso é incompreensível. Nós vamos buscar um animal e agora, pronto, buscando aqui um assunto muito na atualidade, que foi uma das coisas que nós falamos, que é o status que se está a criar na nossa sociedade, que é, andamos nós aqui, associações, com muita luta, temos conseguido uma abertura do governo regional e agora temos apoios, com muita luta mesmo, muitas portas fechadas e muita insistência. Já se vê algumas câmaras com alguma sensibilidade, não tanto, uma ou duas já consegue-se ver algum trabalho no terreno. E agora andamos todos nós, estes anos todos, e atualmente, a esterilizar o nosso dito rafeiro. Atenção, quando digo rafeiro, é o nosso cão, a nossa espécie, cão madeira. Andamos nós a esterilizar e agora está-se a criar um status da procriação descontrolada de animais de raça, o que é muito mau. Há uns dias atrás recebemos um alerta com fotografias que está a entrar aqui corujas da torre, entrou uma coruja da torre com o objetivo de fazer comércio. É uma espécie protegida nas nossas florestas, na nossa floresta, e como é proibido apanhá-las cá, estamos a importar, a intenção é mandar importar de cativeiro para comercializar. Eu acho que isto devíamos colocar já um travão e alerto já alertei para as entidades para este problema. Acho que se vamos entrar por aí daqui a uns dias temos jiboias, temos tudo e mais alguma coisa aqui novamente. Acho que o equilíbrio do próprio ambiente em si, da floresta e tudo, tem muito a ver com todo este controle. E é isso, o status está-se a criar, eliminamos, ou seja, já não nos interessa, isso vê-se nas adoções, já não nos interessa o rafeiro. Já o objetivo é sair à rua com um pincher, um bulldog francês, um cãozinho de raça, porque é o que é chamado status. Exatamente. E isso, em termos de mentalidade e até de relação humana, vem trazer handicaps, não é? Porque depois também as pessoas acabam por ter relação com gente de top e eventualmente os outros é para desprezar ou para descartar. Eu acho que o nosso problema... Porque eu muitas vezes penso assim, o que se faz com os animais, não sei se estou errado, o que se faz com os animais faz-se com as pessoas. Sim, não tenho dúvida disso. Se faz bem, plenamente, com as pessoas vamos ter uma boa relação saudável e de amizade e até de amor. E com os animais, se a gente trata mal, depois isto transparece A minha primeira opinião das pessoas realmente a 100% é tirada na maneira como eles lidam com os animais. Eu não digo, tal como eu disse, paparicar o animal. Atenção, volto a sublinhar isso, a associação é contra essas coisas. Paparicar o animal, estamos a tirar o que o animal tem dele próprio. Quando eu digo paparicar, hoje em dia há muito em moda e vê-se muitos spas por aí. Não estou a dizer que o animal não vai tomar um banho ou não vai cortar o seu pelo, não. Há um exagero onde o animal de estimação virou um copeluche. Um copeluche que pinta-se as unhas, um copeluche que veste um vestidinho, um copeluche que põe um laçarote. Sim. São coisas que não ajudam em nada a causa. E eu acho que, sem querer discriminar e até mesmo o animal, pessoas, não é? Sim, Quer dizer, tira-lhe um pouco a condição dele. O animal gosta de correr, o animal gosta personalizar de sujar, um bicho, não... o animal gosta de brincar, o animal gosta de ir ser para a terra, livre, assim como uma criança. É a mesma coisa que você ter uma criança, claro. A meu ver. E banalizar a criança dentro de um quarto só unicamente com computadores, Não, a criança precisa de sujar, a criança precisa de correr, de saltar, de se magoar, de fazer Exato. arranhões para ganhar as suas defesas. Exato. E ao fazermos isso com o animal, fazemos com o ser humano, é a nossa mentalidade, estamos condenados a isso. Eu acho que a nossa sociedade está muito assim doente. Está, quando eu digo doente no sentido de carências, então tudo o que vem, seja novidade, agarra-se com uma necessidade tremenda. Estamos a falar em tudo, desde religiões, certas religiões, partidos políticos, é
a meu ver, é uma doença. Acho que é uma calúnia qualquer que temos na Quer dizer, vida. inverteu-se os critérios e os valores, não é? Eu acho Parece. que sim, eu acho que sim. Está Eu acho que não tudo temos nada a ganhar anarquizado, com isso. no fundo. Nada mesmo. Acho que estamos a perder imenso e a humanidade, por mais que eu queira acreditar no ser humano, e acredito, acho que não vamos no bom caminho, sinceramente. Como é que vive a sua dimensão espiritual nesta relação de paixão e de amor tão grande e tão forte pela causa animal? Há coisas que Onde não é que se descobre? explica. Onde é que descobre a dimensão? Sabe, há coisas que não se explica. Eu acho que desde criança eu sempre senti isso. Mas antes de criar a Animado, eu saí dessa associação, como disse, voltei-me, apanhei uma ligeira depressão, portanto foi a dor de ver aquilo que não podia fazer nada. Decidi ir estudar, tive 3 anos a estudar, trabalhar e a estudar, e houve um dia em que eu senti aquilo que queria fazer, não sei lhe explicar porquê, algo em mim disse que eu tinha que criar uma associação, que era para isso que eu vim cá, mas há coisas que não se explica, sente simplesmente, e você acorda e está lá, a ideia na cabeça e depois é só objetivo final. E Deus? Deus está nos animais. Eu acho que sim, eu acho que Deus está em tudo aquilo que vive. Essa é a minha perspectiva. Exato. É por isso que eu acho que tudo tem o seu objetivo. Até, por mais que nós não gostemos, eu também tenho às vezes uma certa aversão à barata, não é? Mas ela tem o seu objetivo cá. Uma formiga tem o seu objetivo cá. Ainda ontem estava a ver um documentário na SIC, o Mundo Animal, onde dizia que as hienas, que são aqueles bichos irritantes, não sei o quê, que eu não sabia, por acaso aprendi ontem, e estamos sempre a aprender, são tão importantes no planeta, mas tão importantes para o equilíbrio do ecossistema. Porquê? Porque elas comem as carcaças, muitas das vezes com bactérias empodrecidas, que se elas não comessem, outros animais iriam comer e poderiam morrer e desequilibrar o ecossistema na zona. Portanto, todos que estão cá, seja uma planta, e basta pesquisar um pouco, uma planta, um inseto, todos têm o seu objetivo, a sua assim missão. como nós. Mas infelizmente nós, com a mania que alguém nos impôs na cabeça, não sei quem, nem como, julgamos que somos os melhores, topo, e agora já destruímos este planeta e tentamos ir para outros planetas sem conseguir, no mínimo, resolver os nossos problemas. Acho que isso é a coisa mais caricata que o ser humano tem. É pouco ter a casa a arder e vai de férias, não é? É mais ou menos isso. Os animais falam. Comigo sim. Comigo sim. Porquê é que falam consigo e não falam comigo? Provavelmente se falem, você não entende. Não falem a sua linguagem. Mas você consegue. Tem que estar atento aos sinais, Isso provavelmente. mesmo. Se eu lhe disser que aquele paraplégico que nós temos em casa tem sido um trabalho meu e do António, muito exaustivo. Ele deixou de andar de um dia para o outro. Eu estive um mês a dormir no sofá, fazia turnos eu e o António, porque ele não conseguia. O António é o seu marido? Sim, que não conseguia ficar sozinho, começava a chorar durante a noite, começou a criar tinha que ter a luz acesa, tinha que ter alguém ao pé dele. Os conselhos que tinha era para eutanasiá-lo e não consegui. E eu acho que hoje consegui, já consigo dormir na minha cama, ele já consegue dormir à noite, porque fui diagnosticado com um veterinário que provavelmente teria Alzheimer, e é verdade, a medicação está a começar a fazer efeito, daí o medo de ele estar sozinho. E hoje eu consigo olhar para um cão, para ele, estamos a falar dele, e a gente consegue perceber o que é que ele quer, se ele quer água, se ele quer se sentar, se ele tem fome, se ele quer um bombom, consegue-se fazer isso. Engraçado. Tinha um caso lá em cima de um cão que foi tirado do Cabo Girão, que é uma zona protegida por nós, mas que infelizmente tinha sido envenenado já várias vezes, já não consegui voltar a pô-lo. Ele chegou ao abrigo lá acima, petrificado de medo, não conseguia sair da jaula. Pouco a pouco foi o cão que mais trabalho deu. Nós abríamos a porta, ele não queria sair, ou saía, dar uma carreirinha e voltava para dentro, porque era o seu espaço de proteção. Onde ele se sentia protegido. Onde ele se sentia protegido. Ainda ontem fiz um vídeo, ele estava a brincar com os outros, ainda não se sente aquela confiança. Sim, mas todos eles falam connosco lá em cima, todos. Um gato, depois de um certo tempo você consegue-se aperceber o
que é que ele quer, só quer comida, só quer salvadozeira, só quer que você deixe-o em paz. É uma questão, é como as plantas. Acho que O gato e o cão são muito diferentes, não é? são. Muito O cão é mais dependente Mais de dependente. você, sim. O gato é muito mais livre e para ele ser feliz tem que ser livre. O Exato. gato diz assim, vou até ali, dá-me chateios e ele vai embora à sua vida e volta quando quiser. Exato. São personalidades completamente diferentes. Mas todos eles você acaba, mais dia menos dia, por conseguir, se é a ligação, isso é como tudo, é treino espiritual. Você, como o mar, quando você vai para o meio de uma floresta, consegue sentir os sons da natureza, a paz. Há quem cientificamente diga que as plantas também transmitem a sua voz. Portanto, o vento, o mar, todos nós temos a nossa voz. Há que saber ouvir. Estamos aqui no Jardim Municipal, que também é conhecido pelo Jardim de São Francisco, porque esta zona era dos franciscanos, não tinha o grande convento dos franciscanos na Madeira. E está ali a estátua do São Francisco de Assis, ele que foi o grande, digamos, ecologista da altura, do século XII. Como é que vê São Francisco no meio disto? Ele tratava de todos os animais e as plantas e toda a natureza pela dimensão da fraternidade. Acha que esse é que é o caminho? Eu acho que sim, eu acho que é assim. Até há uma lacuna muito enorme ao longo das décadas que é, muitas das vezes, já falei com vários padres, várias pessoas ligadas à religião, alguns deles até tive respostas não próprias, e vou ser sincera, que a humanidade estava em primeiro e não gostei. Acho que todos nós, especialmente a Igreja, é um órgão muito importante na educação das pessoas, porque a passagem da mensagem deriva de vocês, do próprio clero em si, e isso é uma parte que ainda está um pedacinho camuflada. Acho que já se vê entidades a falar nas missas e mesmo mas ainda está ali um tabu entre primeiro o ser humano do que os outros seres do planeta. Acho que isso deveria começar a ser olhado de uma outra forma. Quanto o Francisco de Assis, nós também já estivemos ali, já fizeram uma benção de animais. Acho que é uma atitude bonita, São de gestos, sensibilização, são sinais. gestos bonitos, até há padres que até já abrem. Aliás, segundo, não me recordo, que era o de São Martinho na altura. E o Frei Nélio franciscano, que é da Sagrada Família, também ele costumava fazer todos os anos. Acho que é bonito. Aqui no Parque de Santa Catarina chegaram a fazer. Sim, fizemos uma vez em São Martinho. Foi a única vez que eu me recordo. No Carmo, na Igreja do Carmo, do colégio, isso mesmo, na Igreja do colégio, que abriram mesmo a porta, mas senti-se aquele estigma de algumas pessoas, certo também das mal-estar. más de idade, aquele mal-estar ali. Mas muitas pessoas, e foi tão bonito, acho que foi uma das missas mais bonitas que eu vi, porque nós nos levaram o seu gatinho, eles portaram-se tão bem, até houve quem levou uma ovelhinha. Acho que foi tão bonito abrir as portas de Deus aos animais, e acho que isso não é vergonhoso, não é escandaloso, eu acho tão bonito. Acho que qual é o problema? Nós somos todos filhos de Deus, certo? Claro. Aliás, o Papa Francisco tem feito um trabalho extraordinário de alerta, não só para a Igreja, mas para toda a humanidade. Tem várias Sim, tem aquela encíclica que é extraordinária, Laudato Si, que é sobre as criaturas e sobre a natureza e sobre a criação, onde ele, de facto, tem este ponto de vista que para mim é muito interessante e que foi uma grande descoberta, em que ele nos aponta a dizer claramente que tudo está interligado, quer dizer, a natureza está interligada entre si, nós estamos ligados com a natureza, ninguém é mais, ninguém é menos, precisamos de tudo, e vem um pouco dentro da linha daquilo que a gente tem estado a falar. Agora, como despertar até mesmo a própria Igreja, cá por baixo, digamos assim, nas bases, quando no topo ela já faz essa descoberta e já faz esse caminho. Não sei se todos estão a acompanhar o Papa Francisco, mas isso é um problema que há de se ver no futuro. Mas de qualquer forma eu penso que ele vai deixar um legado muito importante e muito interessante relativamente ao cuidado com esta casa comum que é o planeta onde nós habitamos,
porque se não o salvarmos, para onde é que nós vamos? Isso mesmo. O que é que se podia fazer, além daquilo que se tem feito? Eventualmente, o que é que propõe? Eu acho Como que, responsável por uma associação que sabe, está a fazer um muitas das trabalho vezes- interessante. Muitas das vezes eu acordo, mas as pessoas estão ao meu lado, que também estão comigo nisto. Isto é um trabalho bastante árduo, que implica muito a nível de sensibilidade, a nível espiritual. Lidamos com tudo. Muitas das vezes o cansaço é extremo, porque olhamos em volta e sentimos que o que nós estamos a fazer é tão pouco mesmo, e depois pensamos que estamos num bom caminho e de repente a humanidade, como estava a falar ainda há pouco, vira para o outro, que é o status está-se a criar agora. E depois nós temos que nos adaptar, ok, o que é que vamos fazer agora para evitar que as pessoas vão por este caminho? Porque como é que vamos mentalizar as pessoas que isto não é a forma mais correta de amar os animais, mas não, aqui estamos a falar também do negócio, tudo é o envolvimento, dos interesses económicos, tudo isto que move muito dinheiro os animais. E as pessoas estão começando a perceber disso. É arrepiante o negócio com animais, não é? E nós já não nos faltava E sobretudo com animais da exportação estimação, de companhia. Sim, nós estamos a fazer uma coisa mal, que é a exportação animal para fora, move muito dinheiro. Estamos a autorizar a saída de cães aqui de canis para países que nós achamos que estarão melhor. Eu não concordo com isso, acho que os animais são nossos, é o nosso dever, a nossa obrigação protegê-los cá dentro e não andá-los a exportar como simples peças de mercadoria para nos livrar e libertar espaço dos canis e de algumas associações que o fazem. Como é que poderemos fazer, e voltando à sua pergunta, em termos de humanidade? Respondendo aqui, eu acho que é um dia de cada vez. E acho que o fato de eu estar a fazer este trabalho, as pessoas estão ao meu lado, estão a fazer este trabalho, você estar a fazer o seu trabalho, Papa estar a fazer o seu trabalho, talvez tenha o seu futuro daqui a uns anos, porque isto é um trabalho a longo prazo. Isto é como uma empresa, o topo está numa ideologia, se os outros não vão atrás, havia uma possibilidade, não é? Demitir toda a gente e vai tudo embora. Às vezes radicalmente pensando, acho que seria a solução, mas não podemos fazer assim. Há situações, Sim, a mentalidade pode para tirar mudar, esta humanidade e colocar outra. Nem mais. A mentalidade dura anos e anos a ser mudada. E gerações, às vezes, e gerações O que para mudar a mentalidade. O que mais me entristece em tudo isto é ver as gerações mais pequenas agora ainda não estarem no caminho que deveriam estar. Ainda já muitos Mas pais eu noto estão a as educar. crianças muito sensíveis em relação aos animais. Então, algumas sim. Pelo menos Mas- uma determinada camada social, Sim, digamos. sim. Então, em algumas, e tenho recebido crianças lá em cima, tenho visto, mas elas não têm culpa. Os pais, o que lhes passam para elas, a base que lhes passam, não é suficiente. Elas estão a crescer num século XXI de perfeição, onde o animal é o animalzinho para ter dentro de casa do apartamento. Também temos um handicap que muitas pessoas vivem em apartamentos. E já crescem naquele ambiente que é ter um trabalho, ter uma casa, casar, ter filhos. Não, a meu ver, não olhem para a natureza como deveriam de olhar, não olhem para o animal como deveriam de olhar. Essa é a minha perspectiva. Portanto, isto é tudo um trabalho muito longo. E tanto escolas, como igrejas, como o próprio governo, todos têm uma função nisto tudo. E é trabalhar intensivamente na causa animal, na proteção ambiental, porque já se fala muito na proteção animal e já temos muitos programas escolares da proteção animal. Então alguns professores o que é que fazem? Tentem incluir dentro da causa da proteção ambiental umas visitas às escolas para falarmos sobre animais, mas não, tem que ser mais exaustivo. Não é só convidar um veterinário e ir lá explicar as vacinas. Não, a causa animal é muito maior do que isso. Não é só ter vacinas, ter chip, ter pedigree. Não, a causa animal é amor, é respeito. E isso tem muito que se faça ainda, muito mesmo. Às vezes dá-me a ideia também que se aposta muito no gostar de animais enquanto eles são bonitinhos, Sim, bebés. fofinhos, bebés. Não há ninguém que não goste de um bichinho assim. Mas depois, quando cresce, Faz cocó, ladra à noite, tem muito pelo,
Fica sujo. Depois acaba por, um dos problemas atuais também, um divórcio, uma separação, ninguém quer ficar com o cãozinho, vão mudar de casa, a outra casa já não querem levar um cãozinho, obviamente até podem querer comprar um novo. Há muitos problemas, muitos problemas. Será que podemos dizer que, se não salvarmos a causa animal, a humanidade também não tem salvação? Eu acho que sim. Não é radical dizer isto? Não, eu acho que não é radical. E aqui que nós observamos nos dias de hoje, as mudanças climáticas, ecossistemas a desaparecerem completamente, florestas a ser completamente destruídas pelo homem. Eu acho que está aos olhos, aqui já ninguém está a dizer, só basta pararmos um pouco, olharmos para certas notícias, olharmos também que existe um mundo para além do nosso, que nós criamos, muitas das vezes tendemos a viver só no nosso espaço, no nosso mundo perfeito que nós idealizamos, mas se pararmos um pouco e olharmos para o nosso mundo em redor, eu acho que vamos ver realmente como não caminha para um bom lugar, de certeza absoluta, e que estamos todos mesmo em perigo. Muito bem. Qual era o apelo que gostaria de deixar para a nossa sociedade madeirense relativamente à causa animal? Tanta coisa que se diga. O que eu espero mesmo, sinceramente, que as pessoas façam é que evoluem. Nós somos uma ilha lindíssima, temos um povo magnífico. Claro que em todo o povo existem boas peças e más peças, todos nós sabemos disso, e nós vamos agora tentar também aperfeiçoar uma coisa que... Mas temos raízes, somos ilhéus. E o ilhéu em si, à partida, tem uma ligação, ou deverá ter uma ligação enorme com a sua ilha, e tem, e vê-se isso, há pessoas que ainda sentem isso, e eu acho que aqueles que não sentem isso, que tentem começar a ver, esquecem um pouco o tal mundo perfeito que eu falei, vão para o meio da nossa natureza, tentem entrar em contato com os nossos animais. Muito importante, tentem passar essa educação aos vossos filhos, sensibilidade para com as outras espécies, seja elas qual for, uma aranha, uma formiga, a importância que elas têm cá neste planeta, que sejam novamente ilhéus. Para as pessoas que não têm capacidades financeiras, eu sei que isso, infelizmente, é muito falado e criticado, e ainda têm os seus animais doentes em lugares muito próprios. Peçam ajuda. Hoje em dia há tanta ajuda para tirar os seus animais da corrente. Podem pedir à Associação Animados, se nós pudermos, nós ajudamos, nós aconselhamos. O animal não vem a este mundo também para estar a passar uma vida com meio metro de corrente, não é isso. Vamos tentar evoluir. Compreendo, muitas pessoas têm, porque não têm a possibilidade de ter a casa vedada, mas há outras formas de ter o animal em melhores condições. Tudo isso, e principalmente que aperfeiçoem a vossa sensibilidade, a vossa parte espiritual. Quando eu falo em parte espiritual, não é irem à missa, embora devam e têm todo o direito de o ser, mas quando eu falo parte espiritual, melhorem o seu interior e olhem para os seus próximos, não com a ganância, com o interesse financeiro, que é o que se faz hoje em dia, mas olhem para um ser vivo que merece estar cá, assim como todos nós. E ser respeitado. Como qualquer outra entidade neste mundo. Tenho a certeza que no dia em que fizerem isso, vão ter uma experiência magnífica. Vão ver a espécie. Neste caso, deduz-se então que há necessidade de uma conversão muito grande. Exatamente. Sim. Muito bem. A Animade ajuda, mas também recebe ajudas. Sim, claro que sim. Estão abertos. Claro que sim. Nós temos ajudas, neste momento temos o apoio do Governo Regional, da Secretaria, com todas as associações, mas perante os custos que nós temos feito melhoramentos, aproveitamos esse grande subsídio, melhoramos as nossas infraestruturas, os nossos abrigos, já estão velhinhos, porque foram construídos à base de madeiras e de chapas. Conseguimos saldar parte da dívida, temos parte para pagar, precisamos de ração, embora tenhamos donativos de supermercados aqui dos sacos impróprios para venda, mas precisamos sempre de ajuda, precisamos de voluntários, que é uma coisa tão triste que não existem, porque voluntários
para se sujar com os animais, para ir lá brincar com eles. Se as para pessoas limpar quiserem os ser voluntários, animais. batem à porta de quem? Entrem em contato connosco. É só uma questão de entrar em contato connosco, de irem lá, não se assustarem, porque estamos a falar de animais, têm sujidades, se sujam, não tenham medo nem nojo de pegar e sujar. Faz parte da vida, acho que tudo isso, há tanta porcaria, com todo o devido respeito, pior do que a sujidade Sim. dos animais. Sim. E às vezes andamos mergulhados em tanta porcaria Nem mais. que essa Existem acaba por ser um dias perfume em que- lavanda. Existem dias, e você já foi convidado para ir lá ao abrigo, ainda não foi, mas É verdade, ainda o tenho convite esse pecado para remediar. o convite está ainda em pé, mas quando nós chegamos lá... E qualquer pesados- pessoa pode visitar o abrigo. Sim, claro que sim. Desde que Bem. seja combinado connosco, porque nós temos que Exatamente. organizar-nos, mas muitas das vezes quando chegamos lá, cheios de stress, desapontamento com a própria humanidade, tristeza, mas lambidelas, a alegria deles, o agradecimento que eles nos dão por nós estarmos a cuidar deles, é algo que nos enche a alma e é inexplicável. Eu também tenho alguns animais à minha conta, tenho 4 cães, 5 gatos e umas galinhas. E é interessante que as galinhas criaram uma relação muito parecida com os gatos. Chegam-se, cumprimentam-me, abaixam-se para eu pegar Há muitas nelas. pessoas já têm galinhas como estimação. E eu tenho só como estimação, Então, não as pronto, como, então é não, isso, não é isso. consigo. Portanto, a É galinha, para morrerem quando chegarem à idade delas. elas criam essa afeição, É tão essa interessante. rotina familiar. Esta experiência nunca tinha tido, é engraçado. Qualquer animal, eu acho que custa ele, estamos a falar, por exemplo, um gato selvagem. Se nós tentarmos, ou um cão, pouco a pouco, tentar conquistá-lo, leva se calhar muito tempo, mas desde que confio em si, é um amigo para a vida. interessante. Muito bem, muito obrigado. Foi uma Obrigada conversa a muito nós, agradável obrigado eu. e esperemos que contribua para que as pessoas ganhem uma maior sensibilidade no respeito e a tratarem bem os animais. E as portas da Animados estão abertas, sempre que necessitarem de ajuda e que nós possamos dar atenção, que nem sempre podemos ajudar e as pessoas têm que compreender isso. Muitos dos nossos problemas é o espaço em si, estamos completamente limitados, mas estamos abertos a ajudar, seja na sensibilização, seja no apoio em algum problema que tenham. Podem Excelente. contar connosco. Muito obrigado.